Bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia. Tá dodói? Tô meio resfriado aqui. Aí já viu. Esse tempo doido, um dia faz calor, outro dia faz frio, já acaba com o velhote. Deixa eu colocar aqui minha listinha de chamadas para já ir adiantando o nosso lado. Segundo ano. Hoje é 21, né? 21. Vamos lá, então. Aline? Amanda? Aqui. Ana Alice? Anne? Caroline? Presente. Bianca? Aqui. Bruno? Caio? Aqui. Camila? Carlos Eduardo? Aqui. Clara? Danilo? Davi? Aqui. Gabriel Koji? Eu. Gabriela Rodrigues? Aqui. Gabriele Junqueira? Eu. Giovanni? Aqui. Giovana Moreira? Giovana Santos? Guilherme Azevedo? Eu. Gustavo Segura? Presente. Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Isabela Cruzado? Isabela Gil? Presente. Isadora Cristina? Oi, Isadora Cristina? Lucas Amaral? Lucas e Marcos? Presente. Opa, peraí. Lucas e Marcos. Marcele? Aqui. Marco Antônio? Matheus e Almeida? Matheus Evangelista? Presente. Matheus Cali? Matheus Rodrigues? Aqui. Maísa? Opa. Maísa? Aqui. Mel Amadei? Aqui. Michele? Aqui. Milena? Natália? Natan? Renan? Thaísa? Aqui. Tainá? Vinícius Bezerra? Vinícius Nunes? Yasmin? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Ver quem está pedindo para entrar. Vamos lá. Só um instantinho aqui. Aline e Yasmin. Ok. E lá em cima também. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui no lobby. Estão aí todos. Beleza. Ok? Pessoal, vamos voltar lá para o nosso estudo das células eletroquímicas. Hoje nós vamos ver, né? Vimos lá na última aula como é que é a pilha de Daniel, como é que acontece na construção e o funcionamento lá das nossas células eletroquímicas. E agora nós vamos precisar saber o que são, né, os potenciais de eletrodo. Dá para enxergar aí a apostila, turma? Dá para ver aí? Oi, pessoal. Fiquei mudo?
Tô mutado? Aqui tá tudo em branco. Tudo em branco? Espera aí, que eu vou tentar de novo aqui. Também. Acho que não deu certo. Vou tentar aqui de novo. Espera lá. Agora acho que vai. Vem aqui, deixa eu ver. E aí, apareceu? Tá aparecendo. Tá abrindo. Aí foi. Foi, né? Então tá aí, pessoal. Potencial, né, de eletrodo. Potencial de eletrodo. Existe uma grandeza lá na eletricidade que é chamada de diferença de potencial ou voltagem. Essa diferença de potencial ou voltagem está associada ao que nós chamamos de força eletromotriz. Força eletromotriz seria, lá na física, um conceito que explica como que eu posso movimentar os elétrons, a força que está associada à capacidade de movimentação de elétrons. E essa força eletromotriz, então, nós vamos conseguir dar a quantidade dela, ou seja, medi-la através do que nós chamamos de diferença de potencial, que é representado por essa delta E, que vocês estão vendo aqui, ó, diferença de potencial. Essa diferença de potencial, esse delta é sempre uma diferença, né? Valor final menos valor inicial. E o E representa essa energia elétrica que está associada, esse potencial elétrico. A unidade dessa diferença de potencial é o volt. Então, quando eu ligo um aparelho meu que funciona lá em 127 volts ou 220 volts, eu estou dizendo que a diferença de potencial, né, a voltagem daquele aparelho, para que ele consiga se movimentar, que ele tenha uma corrente elétrica que movimente o motor dele, tem uma força eletromotriz suficiente para movimentar o motor dele, essa força eletromotriz, então, ela é definida por essa diferença de potencial, esse delta E. Quando eu tenho uma célula eletroquímica, vai acontecer uma diferença de potencial entre os eletrodos, entre o polo positivo e o polo negativo, entre o cátodo e o ânodo, vai existir essa diferença de potencial que vai possibilitar, então, a formação lá de uma corrente elétrica. Deixa eu parar um pouquinho, que tem gente aqui no lobby. Só um instante aqui, pessoal. Deixa eu ver quem que é. Plim, 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 plim. Deixa eu ver. Gabriele Junqueira, Júlia Santos e Natan. Então, vamos lá. Gabriele Junqueira, está marcado aqui. Júlia Santos e Natan. Prontinho. Vamos voltando lá. A nossa diferença de potencial. Então, as nossas pilhas, as nossas baterias, né, elas sempre, entre os seus polos, né, entre os seus eletrodos, eu vou ter uma diferença de potencial. Nessa diferença de potencial, então, eu tenho que arrumar uma forma de medi-la. Tenho que arrumar uma forma de encontrar valores padrões para esses potenciais elétricos, né? Então, lá para o trabalho com as pilhas e com as baterias, foi construído o que nós chamamos de um eletrodo padrão. Por que eu preciso criar um padrão? Eu preciso de um padrão para tudo que eu faço medida. Se eu quero medir comprimento, eu preciso de um padrão. Um padrão nosso é um metro, para você medir comprimentos, medir distâncias, né? Se eu quero medir massa, eu preciso de um padrão. 1 quilograma. É um padrão estabelecido e a partir daquilo eu consigo medir outras massas, né? Então, todo tipo de grandeza precisa ter um padrão para que com esse padrão você compare e você tenha um valor para você medir.
O eletrodo, foi criado então um eletrodo chamado de eletrodo padrão. E ele foi feito baseado no hidrogênio. Esse eletrodo padrão, ele tem essa característica que vocês estão vendo aqui. Ele tem aqui uma solução, né? Eu tenho água, e aqui nessa solução eu coloco ácido clorídrico, né? HCl. Esse HCl vai fornecer para nós íons H+, em solução. Então eu tenho aqui íons H+, desse ácido clorídrico. Esse ácido foi colocado numa concentração padrão de 1 mol por litro, em condições padrão de temperatura também, ou seja, uma concentração de 1 mol por litro, numa pressão de 1 atmosfera e numa temperatura de 25 graus Celsius. E aí, dentro dessa célula, né, que tem esse ácido clorídrico a 1 mol por litro, que fornece concentração de H+, a 1 mol por litro, eu coloco dentro de um tubo um eletrodo formado por platina. É um fio de platina. Esse fio de platina, esse metal platina, ele é muito, vamos dizer assim, ele é inerte, né? Ele não reage com o HCl, não tem reação química com ele. Ele serve simplesmente como um condutor de elétrons, um condutor de muita boa qualidade, conduz muito bem a eletricidade. E esse eletrodo de platina, então, está dentro de um tubo, e esse tubo, ele tem uma abertura para que eu faça a injeção de gás hidrogênio aqui dentro. Então, aqui eu injeto gás hidrogênio, esse gás injetado borbulha dentro da solução que tem HCl, que tem íons H+. E esse fio de platina, então, vai ser o nosso condutor de elétrons. Elétrons que podem entrar ou elétrons que podem sair. Uma vez que eu montei esse eletrodo padrão, eu posso ligar esse fio desse eletrodo com outro eletrodo que eu quiser. Posso colocar um eletrodo aqui feito à base de cobre numa solução de sal de cobre. Posso colocar com ferro numa solução de sal de ferro. E posso montar uma pilha usando o eletrodo padrão. As reações que acontecem nesse eletrodo padrão são mostradas aqui embaixo. Então, são reações de óxido-redução. E quando elas acontecem, qual que é a voltagem que vai ser medida? Vai ser estabelecido um padrão. Arbitrariamente, aquela voltagem vai ser de 0 para este eletrodo. Então, quando eu tiver as reações de óxido-redução envolvendo o hidrogênio, como é mostrado aqui, ó, 2H+, aquoso, mais 2 elétrons, formando gás hidrogênio, notem que essa é uma reação que tem dupla seta. Pode acontecer a reação direta, que é uma redução, ganho de 2 elétrons, onde o H+ ganha 2 elétrons para formar gás hidrogênio, o H+ proveniente do ácido, 2H+, ganha 2 elétrons para formar gás hidrogênio, e pode acontecer a reação inversa, onde acontece a oxidação. O gás hidrogênio, H2, pode perder 2 elétrons e formar 2H+. Ficou estabelecido, então, que o potencial padrão, que está representado aqui, esse E com um zerinho em cima, esse zerinho parecido com graus Celsius, ele representa a condição padrão. É a mesma coisa do ΔH que nós aprendemos lá na termoquímica. ΔH com um zerinho em cima representa entalpia padrão. Da mesma maneira, eu tenho o potencial padrão deste eletrodo de hidrogênio, onde eu tenho a transformação de H+ em H2, ou vice-versa, 0 volts. Ótimo, isso ficou estabelecido, criou-se um padrão, e aí o que fizeram os cientistas? Pegaram esse eletrodo de hidrogênio e montaram pilhas com vários outros eletrodos de diversos outros metais, de diversas outras substâncias. E quando eles faziam isso, eles mediam a diferença de potencial. De medir a diferença de potencial num voltímetro, veja aqui nesse caso, eles usaram um eletrodo de cobre para trabalhar com o eletrodo padrão. Quando colocaram o cobre, eles perceberam então que o cobre começou a reduzir, olha como começou a depositar material aqui, começou a depositar cobre metálico. Então, o cobre 2+, que estava em solução, ganhou elétrons, reduziu
e se depositou no eletrodo, na placa de cobre metálico. Então, se aqui está acontecendo a redução, o eletrodo de cobre é o polo positivo, é o cátodo. E os elétrons estão saindo do eletrodo padrão de hidrogênio. Mediram, então, uma diferença de potencial de mais 0,34 volts. O que está acontecendo no eletrodo padrão, então? No eletrodo padrão, o gás hidrogênio aqui dentro, ele está sofrendo uma oxidação e formando H+, liberando elétrons no eletrodo de platina. Portanto, o eletrodo padrão vai ser o nosso ânodo, o polo negativo, onde está acontecendo a oxidação. Montar uma ponte salina para equilibrar as cargas, né? O excesso de carga que vai se formando, e a pilha fornecer uma voltagem, uma diferença de potencial de mais 0,34 volts. Até aqui tudo bem, pessoal? Oi, pessoal. Tudo certo. Jota, tem alguém pedindo pra Jesus, você aceitar. mas quem será? Deixa eu ver. Não, tem ninguém aqui não. Na espera. Mandou no grupo. Mas deve estar com um problema lá na plataforma dele lá, porque aqui não está aparecendo no lobby, não. De novo. Adiante, então, testamos lá o eletrodo de cobre, vimos lá que o potencial que foi medido foi de mais 0,34 volts. Beleza, então, como é que você escreve as equações para esta pilha aqui montada, né? Essa pilha que foi montada, então, ela terá a sua semi-reação anódica, semi-reação catódica e a reação global, que é a soma das duas. A semi-reação anódica, o gás hidrogênio, é o que vai oxidar, perder elétrons, ele é o ânodo, né? Ele é o polo negativo, 2H+, e liberar 2 elétrons. Já no outro eletrodo, que é o eletrodo de cobre, é o nosso cátodo, polo positivo, onde acontece a redução. A semi-reação catódica é o ganho de elétrons. Quem que vai ganhar elétrons? O cobre 2+, que está lá dissolvido, que veio do sal, ganha 2 elétrons e forma o cobre metálico, cobre sólido, que vai se depositar no eletrodo formado pela placa de cobre metálico. Quando eu somo as duas semi-reações, eu corto os elétrons, né, que foram perdidos e ganhos, e a equação global mostra o cobre 2+, passando pela redução, aqui em verde, formando o cobre metálico, e o gás hidrogênio, aqui em vermelhinho, oxidando e formando 2H+, equação global da pilha. Poderíamos fazer, então, um teste também para o zinco, colocando um eletrodo de zinco? Podemos. Se você colocar o eletrodo de zinco ligado ao eletrodo padrão, vejam o que acontece, então. Nesse caso, o eletrodo padrão aqui está injetando gás hidrogênio, tem aqui a solução de ácido clorídrico, a 1 mol por litro, e aí a gente percebe que o eletrodo de zinco metálico aqui, ó, começa a corroer. Ele está corroendo. Se ele está corroendo, ele está sofrendo oxidação, perdendo elétrons. Esses elétrons estão saindo do eletrodo de zinco, passando lá pelo nosso voltímetro, e depois estão entrando no eletrodo padrão. Quando eles atingem o fio de platina e entram em contato com essa água, com o ácido, o H+, que está aqui, ganha esses elétrons, sofrendo a redução e formando gás hidrogênio. Portanto, o eletrodo de zinco que está sofrendo corrosão, ele é o nosso ânodo, ele é o polo negativo, onde está acontecendo a oxidação. E o eletrodo padrão de hidrogênio é o nosso cátodo, o polo positivo, onde está acontecendo a redução. E no processo, o voltímetro indicou uma voltagem, uma diferença de potencial de menos 0,76. Por que ficou negativo agora? Porque quem está oxidando agora é o metal. E o hidrogênio está reduzindo. Na situação anterior, quem estava reduzindo era o metal. E o hidrogênio estava oxidando. Por isso que a leitura do voltímetro deu um potencial positivo. Nesse caso, do zinco, ele acabou oxidando.
ele que corroeu, ele que perdeu elétrons. Então, o potencial apareceu aqui com valor negativo, menos 0,76 volts. E aí, podemos escrever também as equações para essa pilha que nós construímos. Como é que ficam as equações da pilha? A semi-reação anódica, que aconteceu no ânodo, no polo negativo, onde acontece a oxidação, a corrosão. O zinco sólido perdeu 2 elétrons e formou zinco 2+. Lá no nosso cátodo, acontece a semi-reação catódica, onde eu tenho a redução, é o polo positivo, onde há o ganho de elétrons. O nosso H+, que estava em solução, ganha os 2 elétrons que vieram do zinco, formando gás hidrogênio. Quando eu faço a soma das duas semi-reações, eu cancelo os elétrons dos dois lados, e a equação global da pilha mostra o zinco sofrendo a oxidação, formando zinco 2+, e 2H+, que veio lá do nosso ácido, que está em solução, sofrendo a redução, ganhando 2 elétrons e formando gás hidrogênio. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Renan e Tainá. Deixa eu ver aqui. Renan. Professor, eu entrei agora. Eu estava no médico. Sim, sem problema. A Giovana Toledo. Giovana Toledo? Sim. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu achar aqui. Professor, Oi? só para avisar que eu também estou presente, Yasmin, do segundo B, que eu esqueci de falar. Ah, tá. Já marquei aqui. Obrigado. Ok. Então, prosseguindo, vimos lá, né, os testes que foram feitos lá por um eletrodo de cobre, para o eletrodo de zinco, as semi-reações, né, e a reação global da pilha. E aí, pessoal, o que foi feito? Testou-se todos os metais, né, conhecidos, e nestes testes que foram feitos com os metais, percebeu-se que existem metais que têm uma maior tendência a sofrerem redução, quando comparados lá com o eletrodo padrão de hidrogênio, e que tem metais que têm uma tendência maior a sofrer oxidação, quando foram testados no nosso eletrodo padrão. E com isso foi criado, então, o que nós chamamos de fila de reatividade dos metais. Essa fila de reatividade indica uma tendência, e essa tendência seria com relação a ganhar ou perder elétrons. Então, quando o nosso metal tem uma tendência a perder elétrons, ele é considerado um metal mais reativo. Ele oxida mais facilmente. Quando o nosso metal tem uma tendência a não perder elétrons, nós dizemos então que ele é menos reativo. E se ele é menos reativo, ele tem um aumento no que nós chamamos de nobreza. Então, a nobreza de um metal está relacionada à sua baixa reatividade, à sua dificuldade em perder elétrons. E é claro, se o metal é nobre, ele tem dificuldade de perder elétrons, ele tem dificuldade de oxidar, portanto, ele vai ter uma tendência a reduzir, ganhar elétrons quando ele está comparado a outro metal. Então, vejam a fila de reatividade que nós temos aqui, depois de todos os testes que foram feitos. Os metais mais reativos, os alcalinos e alcalinos terrosos, lítio, potássio, cálcio, sódio, magnésio. Depois nós temos os metais do nosso cotidiano, eles são intermediários em reatividade. Alumínio, zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo. Temos aqui o hidrogênio, que não é metal, mas ele é colocado aqui nessa escala, porque ele participa de interações de óxido-redução com esses metais que estão aqui. E os metais nobres são aqueles que são menos reativos, ou seja,
eles não oxidam, dificilmente eles oxidam. Tendência deles vai ser reduzir, tendência deles será de ganhar elétrons. Cobre, mercúrio, platina, prata, ouro, todos eles, então, metais nobres. Até aqui tudo bem, turma? Tranquilo? Sim. Vejam, pessoal, a definição agora que vem é importante. Nós vamos falar aqui, né, do potencial padrão de redução. Então, para uma célula eletroquímica, uma pilha, uma bateria, nós temos como prever, calcular a diferença de potencial que vai aparecer entre um cátodo e um ânodo. Essa diferença de potencial, ela sempre vai ser calculada a partir desta expressão. ΔE, diferença de potencial, vai ser igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Vai ser sempre a diferença de potencial. O potencial do eletrodo que reduz menos o do eletrodo que oxida. Por quê? A redução acontece sempre no cátodo e a oxidação é sempre no ânodo. Então, diferença de potencial de uma pilha, DDP, eu vou representar, então, sempre, calcular sempre, fazendo potencial do cátodo menos potencial do ânodo. Potencial do maior menos o potencial do menor. Potencial de quem reduz menos o potencial de quem oxida. E este valor, para um processo espontâneo, que gera energia elétrica espontaneamente, essa DDP, essa diferença de potencial, sempre vai ser positiva, porque é um processo espontâneo. Tranquilo, galera? Tranquilo. Nós vamos prestar atenção sempre no potencial de redução. Esse potencial de redução foi medido para todos os metais e também para o hidrogênio. Ele foi medido lá com o potencial, com o nosso eletrodo padrão de hidrogênio. Nós fizemos essas medidas, testamos para todos os metais e criamos uma tabela que mostra para nós qual é o valor numérico desse potencial de redução, a capacidade que o seu metal tem de reduzir. Isso pode assumir valores positivos ou negativos na sua tabela. Então, vejam lá o potencial de redução de algumas substâncias. Aqui é mostrado na tabela a semi-reação de redução, porque o processo que está envolvido aqui, que está me interessando, é a reação de redução, de ganho de elétrons. Então, aqui nós escrevemos as semi-reações de redução, e aqui a tabela mostra qual é o potencial padrão de redução em volts para cada um desses metais. Então, vejam aqui no caso do lítio, por exemplo. O lítio ganhando um elétron, processo de redução, formando lítio metálico, o potencial de redução dele é de menos 3,04 volts. Se você pegar aqui o magnésio, magnésio 2+, ganhando 2 elétrons, formando magnésio metálico, é uma semi-reação de redução, o potencial de redução dele é menos 2,37. Se você pegar o alumínio, alumínio 3+, ganhando 3 elétrons, formando alumínio sólido, metálico, processo de redução, o potencial de redução dele é menos 1,66 volts. Então, reparem, pessoal, na escala numérica. Reparem que o potencial de redução está aumentando de cima para baixo, sim ou não? Está vendo aqui? Sim. Veja que o potencial de redução do manganês, menos 1,18, é maior do que o potencial de redução do lítio. Nós estamos trabalhando com números negativos nesse caso, concordam? Olhem para outra tabela e vejam que o potencial de redução está aumentando também de cima para baixo. Sim ou não?
Reparem que Sim. o potencial de redução do ouro é de mais 1,69. E o potencial de redução do zinco, menos 0,76. Vejam, então, que o ouro tem um potencial de redução maior do que o zinco. Então, o ouro, como é um metal nobre, a tendência dele vai ser reduzir. Ele tem um potencial de redução muito maior. Aqui eu tenho o potencial padrão do hidrogênio, que é igual a 0. E vejam aqui ó, os nossos metais nobres. O cobre, com potencial padrão de mais 0,34. A prata, com mais 0,80. A platina, com mais 1,18. Então, o que mostra para nós essas tabelas? Mostram cada uma das espécies químicas, na sua semi-reação de redução, o valor numérico do potencial de redução que elas têm. Isso na unidade volt. Tudo bem, galera? Tranquilo. Agora vejam, só uma ideia intuitiva. Se eu construir uma pilha, eu quero fazer uma pilha. Na minha pilha tem que ter 2 eletrodos. Um eletrodo é o cátodo, outro é o ânodo. O cátodo tem que sofrer uma reação de redução. O ânodo tem que sofrer uma reação de oxidação. Quem que eu vou colocar e quem é que será o cátodo e o ânodo? Quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução? Pensem vocês, se eu montasse uma pilha que tivesse um eletrodo de ouro, uma pilha cara essa, hein? E o outro eletrodo desta pilha fosse de zinco. Pergunto para vocês, nesta pilha, quem será o cátodo? Quem será o eletrodo que vai sofrer redução, o ganho de elétrons? O ouro ou o zinco? Ouro. O zinco. Pera lá, então. Quem é que tem o maior potencial de redução? A maior tendência a sofrer redução? O ouro ou o zinco? Será quem tem o maior valor de potencial de redução? O ouro. O ouro tem mais 1,69 e o zinco menos 0,76. Então, nesta pilha, o ouro será o cátodo, onde vai acontecer a redução, o ganho de elétrons, o polo positivo, e o zinco vai ser o ânodo, o polo negativo, onde acontece a oxidação, onde acontece a perda de elétrons, onde eu vou ter a corrosão do eletrodo. Tudo bem aqui, turma? Sim. Sim. Vamos pensar na pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi montada com um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco, não foi? Nós vimos que na pilha de Daniel, o eletrodo de zinco foi corroído, oxidou, e o eletrodo de cobre aconteceu a redução. O cobre 2+, reduziu, ganhou elétrons. Vejam o potencial de redução do cobre. Mais 0,34. Vejam o potencial de redução do zinco. Menos 0,76. O potencial de redução do cobre é maior do que o do zinco. Portanto, o cobre vai reduzir, porque tem potencial de redução maior, e o zinco vai oxidar. O cobre será o cátodo e o zinco será o ânodo. Como que eu calculo a diferença de potencial da pilha de Daniel, então, pessoal? Diferença de potencial, vou escrever aqui embaixo, ΔE, nas condições padrão, né, vai ser igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Eu sei que o nosso cátodo, na pilha de Daniel, o cátodo é o cobre. Então, o potencial dele é mais 0,34. Mais 0,34. Enquanto o ânodo é o zinco. Então, eu vou colocar o sinal de menos aqui, da fórmula, e vou colocar um parênteses,
com o potencial do zinco, que é menos 0,76. E aí nós calculamos a DDP, né? A voltagem da pilha de Daniel. ΔE vai ser igual, nas condições padrão. Estão vendo que esse sinal de menos com menos vai dar mais, não vai, pessoal? Sim ou não? Quanto é que dá aí o ΔE? Hã? Estão me ouvindo aí, turma? Nós vamos prever, então, que na pilha de Daniel, a diferença de potencial vai ser de 1,10 volts. É o que ela vai gerar de voltagem, de diferença de potencial, quando nós colocarmos lá o nosso voltímetro para medir, né, essa diferença de potencial. Então, aqui vem as informações importantes, né? Quanto maior o potencial de redução, maior a facilidade da espécie química em receber elétrons, ou seja, sofrer redução. Consequentemente, maior o caráter oxidante da espécie. Se ela tem maior potencial de reduzir, ela tem maior caráter oxidante, causar a oxidação da outra espécie. Quanto menor o potencial de redução, maior a facilidade da espécie química perder elétrons, ou seja, maior a facilidade dela sofrer oxidação. Então, ela tem um caráter redutor maior também. Ela tem a possibilidade de causar a redução na outra espécie de maneira mais intensa. Então, aqui, pessoal, uma outra propriedade intensiva que eu vou colocar aqui para vocês é quanto à comparação nas semi-reações de redução. Se você multiplicar as semi-reações de redução por números, o valor do potencial de redução não é afetado, ele não muda, continua sendo o mesmo valor. Então, o exemplo que é dado aqui, de uma propriedade intensiva, que significa o quê? Não importa a quantidade da amostra que você pegou, esse valor, essa grandeza permanece constante. É como se eu pegasse lá a densidade. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Não importa se eu pegar uma gota de água ou se eu pegar o oceano inteiro de água, um copo, um balde, uma piscina de água. Essa densidade continua sendo a mesma tanto para uma gota quanto para um balde de água. Então, é uma propriedade intensiva. Não depende da quantidade da substância. Então, se eu pegar uma semi-reação de redução, por exemplo, lítio ganhando um elétron, formando lítio sólido. Nesta reação de redução, o potencial de redução é menos 3,04 volts, medido lá no eletrodo padrão. Se eu dobrar a quantidade, 2 lítio mais, ganhando 2 elétrons e formando 2 lítios metálicos, esse potencial de redução continua o mesmo. Se eu triplicar a quantidade, colocar 3 cátions de lítio, ganhando 3 elétrons, para formar 3 lítios metálicos, o potencial de redução não se altera, continua no mesmo valor. Tá certo, pessoal? É como se você pensasse, eu vou ligar, né, o meu telefone celular para carregar aqui na tomada. A tomada é de 110 volts. Mas então eu vou colocar agora um Benjamin com 3 telefones para carregar nesse Benjamin. Continua 110 volts, aquela diferença de potencial não mudou em nada. Não importa quantos aparelhos você coloque para carregar naquela tomada, você vai ter a mesma diferença de potencial. Tudo bem, turma? Sim. Para fechar o nosso assunto de hoje, então vem aqui a espontaneidade de uma reação. Sempre que eu tiver uma reação de óxido-redução, eu vou ter a possibilidade de medir, né, a diferença de potencial. Porque para acontecer uma reação de óxido-redução, eu preciso de
uma espécie que oxida e uma espécie que reduz. Sempre que a diferença de potencial entre as espécies for positiva, DDP positiva, voltagem positiva, o processo é espontâneo. O processo acontece naturalmente. É o caso da nossa pilha de Daniel, que eu tinha mostrado aqui para vocês, né? Você montou um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco. O eletrodo de cobre, nós vemos lá que o potencial de redução do cobre é de mais 0,34 volts. E que o potencial de redução do zinco é de menos 0,76 volts. Note que o potencial de redução do cobre é maior, então ele vai reduzir. E o potencial padrão de redução do zinco é menor, então ele vai oxidar. Nesse caso, nós somos capazes, então, de fazer o quê? As semi-reações lá da nossa pilha de Daniel. Temos os valores, o potencial de redução lá da tabela, para o cobre e para o zinco. Ó. Zinco menos 0,76, cobre mais 0,34. Vou escrever as semi-reações, né? Porque eu sei que é o cobre que vai reduzir e o zinco que vai oxidar. Como o zinco oxida, ele vai ser o ânodo, semi-reação anódica. Zinco, então, perde 2 elétrons, formando o zinco 2+. O nosso cobre tem maior potencial de redução, vai reduzir, vai ser o cátodo, ganhar elétrons, e vai ter a semi-reação catódica. Cobre 2+, vai ganhar 2 elétrons e formar o cobre metálico. Somando as duas semi-reações, cortamos a quantidade de elétrons que aparecem dos dois lados e obtemos a equação global da pilha. Cobre 2+, mais zinco sólido, formando cobre sólido e zinco 2+, aquoso. Vamos calcular a voltagem dessa pilha, a diferença de potencial que ela vai fornecer entre os seus polos, entre os seus eletrodos. Então, você tem a diferença de potencial, ΔE, é o potencial do cátodo menos o do ânodo. O potencial do cátodo é mais 0,34 do cobre, menos o potencial do ânodo, do zinco, menos 0,76. Veja que menos com menos, na regrinha vai ficar mais, somando os dois valores, mais 1,10 volts. Veja que essa diferença de potencial dessa célula é positivo, maior do que zero. Então, a reação é espontânea. Acontece naturalmente, sem a ação de entrada de energia externa. Então, vejam lá, pessoal, quanto maior a diferença de potencial entre os eletrodos, maior será a tendência de ocorrer espontaneamente a reação de oxirredução. Quanto maior for a diferença de potencial, maior a tendência, né, de você ter essa reação espontânea. E isso vai ser aproveitado, claro, na construção das nossas pilhas. Pedi para vocês, na última aula, já começarem a fazer esses exercícios aqui da página 26, organizar as ideias com essas 3 pilhas, essa tabelona, e aí, na próxima etapa, nós vamos entrar aqui na explicação de como são algumas das células químicas de uso comercial, e algumas pilhas e baterias que nós temos, né, no nosso cotidiano. Tranquilo até aqui, turma? Aham. Dúvidas? Não. Beleza, então deixa eu ver. Já tem gente aqui no lobby, deixa eu ver quem que é agora. 2 aqui. Deixa eu exibir aqui para. Galera, vou dar um descansinho para vocês aí, para a próxima aula. E na sequência nós voltamos aí na nossa próxima aula, na semana que vem, fazemos, né, a resolução desses exercícios, corrigimos e vamos dando sequência aí no nosso conteúdo. Tranquilo? Tranquilo. Você tem outra aula hoje, Lota? Não entendi? Você tem outra aula hoje com a gente? Não, hoje não. Agora, hoje é quarta, né? Nós vamos ter somente na segunda. Próxima segunda. Beleza, galera? Pessoal, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.
Igualmente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau. Um abração, turma.